Olá, olá, olá! Vamos lá, animadinhos? Para mais um sextou? Esperar os colegas chegarem. Espero que vocês tenham estudado muito pro Vesa de hoje, hein? Que experiência! Bom dia, bom dia, bom dia. Tem um tantão de gente ainda com cara de sono, hein? Vamos acordar, hein? Não aceito menos que total nesse Vesa de hoje, não. Você não quer ver menos que total? Quero total. Quer só total? Tá muito difícil ou tá mais fácil? Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu acredito que vocês tenham bem. Leiam com atenção. Beleza? Aí, ó, o João Miguel mostrando que fez até uma planilha de estudo. Olha, pessoal, então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre a queda dos corpos. Então, aqueles que já quiserem, peguem a apostila, já deixem ela preparada na página 8. Tá. Página 8, aí, ó. Isso aí, as colheres. Ô, professor. Oi, Mas, professor, o que nós vamos fazer com as colheres? surpresa. Por que você pediu colheres, professor? Surpresa. Ô, professor. Deixa eu pegar as colheres, professor, que eu não vi que você pediu Oi, colheres. Eu também. Tem problema se é uma colherzinha desse tamanho? Tem problema não. A minha também é pequena. Essa é grande. Olha, Essa aqui é pequena. pessoal, preste atenção aqui. Então, nós estudaremos agora sobre a queda dos corpos. Ok? Quando a gente fala essa palavra, a queda dos corpos, deixa eu explicar uma coisa para vocês, que vai facilitar muito. Toda vez que vocês forem analisar um termo, analisar um título de algo, vão observando pela palavra. Vai olhando por cada palavra. Depois você vai fazendo a junção dela. Professor, eu tenho essa Aí, colher quando a gente vai e falar, essa então, colher. nós vamos observar o seguinte. Que nós temos a queda dos corpos. Alguém me ajuda? O que poderia ser considerado queda? Professor. Oi, Davi. Davi quer falar. Pode falar. Buenos dias, André. Professora, peguei umas colheres de tamanho diferente. Não tem problema, não. Professor, Oi, Davi. é o Arthur que tá Fala, falando. Arthur. Pode falar. Você tinha falado para pegar uma grande e uma pequena, só que eu não sei se é muito grande essa. Tá beleza. Igual, semelhante à minha também. Vamos lá, ó. Davi, você quer falar? Olha a minha grande. Oi, Davi. Posso falar? Pode. A minha colher, essa daqui é a minha pequena e essa daqui é a minha grande. Beleza. Ela só tem que ter um peso diferente. Minhas colheres Oi, é Alice. assim, essa colher e essa colher. Oi, André, Alice. é impossível as minhas não ter peso diferente. Olha o tamanho dessa daqui, a daqui torta pro lado dessa daqui. Vamos lá, deixa a Alice falar agora. Vai lá, tira do... Professor, é por causa que tem uma colher grande, mas eu não achei ela aqui em casa. Daí eu peguei essa daqui. Ela é muito grande. Daí essa é a grande e essa é a pequena. Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá, Eu ó. vou pegar outra colher. Vamos continuar aqui. Quando nós vamos falar, então, sobre a queda dos corpos, nós vamos analisar que queda nada mais é que o quê? Cair. E corpos? O que nós podemos classificar na ciência como corpos? Para ser um corpo, é uma matéria. A matéria, pessoal, ela deve possuir 3 características. Possuir massa ou peso. Ela deve ter volume ou extensão. Tudo isso é uma matéria.
Nós vamos estudar daqui algumas aulas mais aprofundadamente sobre isso, sobre o que é matéria. Diante disso, então, nós vamos observar o seguinte, olha. Queda dos corpos. Corpos, eles, como eu defini, eles podem possuir pesos diferentes. Aí nós vamos considerar essa característica massa, peso, como um fator primordial para nós, dentro desses estudos. E tudo que nós vamos falar em ciências, nós temos que ter um embasamento científico. Nós temos que entender o porquê que aconteceu isso. Nós vamos estudar hoje, então, dentro dessa aula, falando sobre a queda dos corpos, sobre 2 grandes mestres na área da ciência e da filosofia. Alguém já ouviu falar sobre Aristóteles? Sim, foi o idiota que falou que a Terra, que o universo, que a Terra era o centro do universo. Aí, João Pedro, quando você falou isso, ele tinha fundamento, Aristóteles, ou ele apenas imaginava e falava? Imaginava e falava. A primeira coisa que surge na cabeça Ele falava que ele era órfão. Ele era um filósofo. O filósofo, então, olha para você ver, sabe de quanto que esse Aristóteles é? Ele é de antes de Cristo. Ele é 300 anos antes de Cristo. Tanto é que vocês vão ver a imagem dele aqui, a fotografia dele é em formato de barro. Por quê? Não existia fotografia naquela época, né? Então, Aristóteles nasceu 300 anos antes de Cristo. Se ele estivesse aqui hoje, né? Se a vida fosse eterna, hoje ele estaria aí com 2.321 anos. Então, bem velhinho. Depois nós vamos estudar outro cara bacana. Esse já tem bastante fundamento científico. O nome dele eu acho bonito demais. Galileu Galilei. Até combina, né? Galileu Galilei. Esse cara, Galileu Galilei, ele nasceu no século 17. Então, ele veio 2.000 anos depois de Aristóteles. Muito tempo, né? Só que os dois, por mais que sejam de épocas diferentes, eles tinham pensamentos semelhantes e diferentes. Esses pensamentos deles, um completava o outro. Aí o que aconteceu? Aristóteles pensou algo, aí Galileu Galilei veio e falou assim, não, gente, vamos analisar cientificamente, de forma física, se isso que Aristóteles falou é verdade ou não. Aí ele teve um novo pensamento sobre isso. Então vamos agora ver, na página 8, eu fiz aqui algumas imagens para que nós possamos acompanhar perfeitamente aqui. Beleza? Aí daqui a pouco vocês vão utilizar as colheres, as folhas que eu havia pedido para vocês. Página 8. Página 8. Vamos lá então, hein? Estão conseguindo visualizar a tela aí, né? Sim. Queda dos corpos. Vamos lá então. Aula 2, página 8. Olha aí. Esse é o cara, Aristóteles, o filósofo que nasceu 300 anos antes de Cristo. Eu acho que isso daí é mármore, não é barro, não. Então, é estranho, né? É mármore. Mas podia ter sido um pouquinho melhor modelado. Colocar furado dos olhos, melhorzinho. Aí, então, pessoal, nós vamos observar o que Aristóteles falou e pensou sobre a queda dos corpos. Olha aqui. O que ele falou e pensou? Vamos lá. Davi Cabral, lê para nós, por favor. Vou falar uma coisa aqui primeiro. Essa sopa que ele usava era na época de Jesus mesmo. É bem antes, né? Era aquelas roupas de filósofos gregos, porque ele era grego. Abandonado, corpos leves e pesados de uma mesma altura, seus tempos de queda não seriam iguais. Os corpos mais pesados alcançariam o solo antes dos mais leves. Vocês acham que o que Aristóteles falou foi correto ou foi errado? Olha aqui. Quando nós abandonamos, abandonar é o quê? Soltar. 2 corpos ou mais corpos, um mais pesado que o outro,
chegaria em diferentes tempos. Vocês acham que essa ideia de Aristóteles é verdade? Olha, os corpos mais pesados alcançariam o solo antes do solo dos mais leves. Não, tio, a NASA até fez um experimento, aí eles colocaram na gravidade e colocaram uma pena e colocaram, eu não lembro qual que era o outro. Bola de boliche. Dentro da maior câmara de vácuo do mundo, aí os dois caíram ao mesmo tempo. Aí, então, vamos lá, o Arthur faz um pensamento aí inteligentíssimo, Arthur, esse estudo que a NASA realizou. E diante desse estudo da NASA, você falou uma palavra que nós vamos ver daqui a pouco. Gravidade. Guarda essa palavrinha que o Arthur falou. Gravidade. Você sabe o que é? Alguém sabe, me ajuda a falar o que é gravidade? O que não pode... O que tem na gravidade, o que não tem? É tipo uma enumeração de leveza dela e vamos supor, tipo, tem a gravidade zero, que é uma gravidade que as coisas começam a flutuar. Então, olha, Eu sei olha que é interessante. que é gravidade. Nós vamos colocando, Gravidade é a força que puxa a gente para baixo, não deixa a gente ficar flutuando. Isso. E aí, diante disso que o Arthur e outro aí que falou também, o Arthur Favarini, nós vamos observar o seguinte, ele falou a palavra flutuar. Aí nós vamos lembrar de uma outra palavra, vácuo. Lembrem dessa palavra também, vácuo. Certo? Nós vamos estudar daqui a pouco. Mas ainda discutindo sobre os pensamentos aqui de Aristóteles. Aristóteles, então, pensava que se soltássemos dois corpos, o mais pesado chegaria primeiro. Lembre-se disso. Só que ele não falou em nada de gravidade. Ele nem sabia o que era gravidade, o que era vácuo, o que era leveza na época. Ele colocou esse pensamento diante daquilo que ele tinha como presente naquele momento. Aí depois nós vamos conhecer esse outro carinha aqui, ó. Galileu Galilei. Aqui a fotografia dele já está melhor. Por quê? Ele aqui já é do século XVII. Aí olha o que Galileu Galilei pensou e falou. Arthur Favarini, lê para nós, por favor? Posso continuar lendo? Abandonados de uma mesma altura, um corpo leve e um corpo pesado caem simultaneamente, atingindo o chão no mesmo instante. Aí, olha aqui. O Galileu Galilei falou assim, não, abandonados de uma mesma altura, um corpo leve e um corpo pesado caem simultaneamente atingindo o chão no mesmo instante. Então, olha aqui, quando eu pedi para vocês pegarem duas colheres, elas têm tamanho e pesos diferentes, ou seja, possuem massas diferentes. Aí, Galileu Galilei, como eu falei para vocês, ele era um cientista da área da física. Só que aí ele pensou uma outra coisa. Ele pensou no vácuo. Ele pensou na presença de ar. Alguém sabe o que é vácuo? Na ciência, o que seria vácuo? Um lugar que não tem ar. Júlia, Vácuo pode ser um lugar sem falando. ar. Vamos lá, Júlia. Um lugar que não tem ar. Um lugar que não tem ar. Na ciência, vácuo é a ausência de ar. Só que então, olha aqui, Galileu Galilei, ele fez esse pensamento falando sobre a ausência de ar. Ele colocou na situação que o ambiente estava sem ar, estava no vácuo. Então, olha aqui, se eu deixasse cair, então, aquela ideia que o Arthur Borges falou para nós no início, um objeto pesado, um objeto leve. Para vocês, segundo, olha aqui, nós vamos comparar os dois cientistas. Segundo, Aristóteles, o filósofo Aristóteles, se eu deixasse cair a maçã e deixasse cair a pena, qual a que cairia primeiro? Como assim gravidade? A maçã. Porque, olha aqui, Aristóteles não sabia de gravidade. Então, o pensamento de Aristóteles era a maçã. Por quê? A maçã é mais pesada que a pena. Então, Aristóteles somente pensou isso.
Se eu soltar dois objetos, um pesado e o outro leve, o pesado cai primeiro. E agora, se eu imaginar na ideia de Galileu Galilei, qual chegaria primeiro ao chão? O João Vitor vai falar. João Vitor, pode falar. Os dois, eles iam cair ao mesmo tempo. Os dois iam cair ao mesmo tempo. Depende, como sem gravidade. Só que aí, o Galileu Galilei, ele já colocou essa palavra gravidade ali, ó. Galileu Galilei já imaginava. Então, se nós colocarmos assim, ó, segundo as ideias de Galileu Galilei, na presença de gravidade ou no vácuo, qual chegaria primeiro? Os dois chegariam juntos. Mas, André, por quê? O que acontece, então? Alguém sabe? Por que os dois chegariam juntos se estivessem no vácuo? Porque não tem o ar para a pena ficar flutuando. Não tem um ar. O ar, ele dá um atrito no objeto. Certo? O ar, ele permite um atrito. Ele dificulta a situação. E a massa, pessoal, a massa ela é distribuída de forma igualitária. Mas como assim, André? A massa ela pode ser distribuída de forma igual ou junta. Por exemplo, eu posso ter esse livro aqui. Ele tem a mesma extensão que esse. Mas eles podem ser construídos de materiais diferentes. Por mais que eles tenham o mesmo tamanho, a mesma extensão, eles podem possuir uma massa diferente. Ou eles podem possuir uma mesma massa e volumes diferentes. A mesma coisa se eu falasse assim com vocês, olha, se eu chegar para qualquer um de vocês e perguntasse assim, ó, o que vocês preferem? Eu vou deixar vocês embaixo do prédio. Vocês vão ficar no prédio. E eu vou jogar sobre vocês 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro sobre a cabeça de vocês. Pelo amor de Deus, o algodão. Mas por que, Luísa? Você preferiu o algodão? O algodão é mais macio. O algodão é mais... Então vai rachar a cabeça de nós. Sabe o que o pessoal fala? O pessoal geralmente fala assim, ó, eu prefiro o algodão porque ele é mais leve. Mas estaria certa essa resposta? Não, é por conta do Professor, pergunta, o algodão é algodão com os galhos ou é o algodão normal? Algodão normal. Aí. Tá bom. Nós vamos o imaginar, feno então. como? É o feno assim como? É um feno como? É o feno assim, enfileirado para parecer aquele caixote de feno ou é um feno de britado assim na beira? Ferro. Professor. Ferro, de aço, metal. Aí, Professor. nós vamos analisar, pessoal, o seguinte. Sempre nós vamos observar um todo. Nós não podemos analisar apenas 1 quilo. 1 quilo de quê? Aí, igual vocês falaram, um tinha uma massa, um possui um volume a mais. Aí a Luísa falou assim, ele é mais macio. Ou seja, a sua densidade, que nós vamos estudar também em ciência, é diferente. Então é isso. Pessoal, vamos lá, senão não dá tempo de fazer tudo que nós temos que executar hoje. Quem vai ler para nós? Vamos lá, então. A Lívia Cunha está aí? Lívia Cunha, lê para nós o que é vácuo. Eu posso? Vácuo, que é vazio, sem nada, desprovido de conteúdo, espaço sem matéria, pouco. Região especial, desprovida de matéria, região cujo ar é extremamente rarefeito e de pressão quase inexistente. Certo? Então, olha aqui, essa palavra também, pressão, é importante. Então, pessoal, o vácuo é a ausência de ar. Lembrem-se disso. E quem estudou, quem colocou situações sobre o vácuo foi o cientista Galileu Galilei. Aí agora, então, enquanto que eu vou fazendo a chamada, vocês em silêncio, vão na página 9. Olha a página 9 de vocês.
com o microfone desligado. Só liguem o microfone na hora que for responder presença. Vocês, com esse material que vocês têm aí, vocês vão colocando em prática aquilo que vocês têm como orientação. Então, olha, aí vocês vão lendo, fazendo e respondendo para que depois a gente possa discutir. Ok? Então, vocês vão precisar agora das colheres, vão precisar das folhas de papel. Vão lendo e vão fazendo enquanto que eu vou fazendo a chamada, hein? Na página 9. Vamos lá, então. Ana Clara de Oliveira. André Luiz. Presente. Xará. Arthur Augusto Borges. Presente. Bruna Oliveira. Presente. Clarice. Clarice? Não? Fernando. Presente. Giovana de Paula. Presente. João Emanuel. Não? João Miguel. Presente. João Paulo Fonseca. Presente. João Vitor de Souza. Estava mastigando que bolo gostoso que seu pai faz, né? Esperando um para mim, hein? Vamos poder comer na frente dos seus colegas também. Larissa. Presente. Lívia Cunha. Presente. Lorenzo. Lorenzo? Não? Lucas Felipe. Presente. Falou meu nome, professor. Qual que é? Davi Cabral. Não, está na outra turma. Lucas, Nathalie, ou Natália, eu sempre esqueço a pronúncia. Natália, presente. Natália? Isso. Luísa Mariano. Presente. Luísa Tavares. Luísa Tavares. Maria Eduarda Gonçalves. Maria Eduarda Rodrigues. Presente. Miguel. Miguel Shinoda. Presente. Otávio Henrique. Presente. Pietro. Tia, você tá pegando? Pietro. Pietro presente. Rafael Borges. Rafael? Não? Rafael Carvalho. Presente. Rafael Carvalho presente. Sofia. Presente. Alejandro. Presente. Alice Leal. Alice? Não? Ana Laura? Ana Laura? Não? Arthur Augusto? Presente. Ana Laura presente. Presente. Arthur Augusto presente. Arthur César? Presente. Arthur Miguel? Presente. Arthur Vilela? Presente. Bárbara Mourão? Presente. Beatriz? Alice tá Presente. Beatriz presente. Aham, e a Alice está presente também. Bernardo dos Santos? Presente. Davi Cabral? Presente. Gabriel Leão? Presente. Giovana?
Giovana presente. Gustavo Henrique. Presente. João Pedro. Presente. Júlia de Carlos. Presente. Júlia Paim. Presente. Luiz Felipe Almeida. Luiz Felipe. Luiz não. Matheus Guimarães. Matheus. Matheus Guimarães. Não? Melissa. Presente. Pedro Miguel. Falou meu nome? Presente. Luiz Felipe, coloquei aqui agora. Rafael Barros. Presente. Lara de Oliveira. Presente. Luana Alves. Presente. Deixei de falar o nome de alguém? Acho que não. Eu não falei presente na minha vez por causa que aqui tava muito barulho, tava passando um monte de carro, já que eu moro no centro. Daí eu não ouvi, mas eu tô presente, tá bom? Beleza. Eu sou a Alice. Então vamos lá, ó. É Miguel. Continuando aí. Miguel Castro. Você já falou? Miguel, deixa eu só confirmar aqui, ó. Vocês não usaram as colheres ainda não, né? Eu já usei. Eu Peraí, já acabei tudo. Eu também já. Professora, eu terminei a página Eu 9. também usei. Olha, Para a pessoa que falou aí é Miguel. câmera lenta. Repete o nome, por favor. Miguel da Silva Castro. Deixa eu colocar aqui, então, aqui na lista. Miguel da Silva Castro. Uhum. Você é de qual sexto, Miguel? Sexto B. Meu. André, eu fiz o experimento e as duas ficam na mesma hora. Então eu também. A folha amassada saiu primeiro que a folha não amassada. Então, agora vamos lá. Nós vamos responder aqui juntos aqui agora, hein? Olha. Respondi. Então, na primeira experiência de vocês. Na primeira experiência, então, falava-se o seguinte, olha. Deixe cair simultaneamente. Eu quero que vocês prestem atenção em algumas palavras aqui, ó. Quando falar simultaneamente, são juntas, ao mesmo tempo. Então, deixe cair simultaneamente, de uma mesma altura, 2 colheres de metal de pesos diferentes. Uma grande e uma pequena. Elas chegam juntas ao chão? Sim. Sim. Quem achou que sim? Eu. Alguém falou não? Eu também achei. Eu. Mas olha aqui para vocês verem. Vamos analisar o seguinte. Vamos analisar algumas coisas aqui. As colheres, elas têm pesos iguais ou pesos diferentes? Diferente. Diferentes. A colher que tem um peso maior, uma massa maior, é a colher maior, não é? É. Vocês é assim? A colher que tem uma... A minha é muito grande. Automaticamente, vocês estão fazendo isso na presença ou na ausência de ar? Na presença. Na presença de ar. Ok? Mas Na presença de ar, elas cairiam juntas ou separadas? Vamos analisar o seguinte. Talvez, muitos aí observaram que elas caem juntas pela fração de segundo. Mas, se tivesse uma câmerazinha no chão e essa câmera estivesse em câmera lenta depois, vocês observariam que a colher maior, ela chega primeiro ao chão, devido que ela vai cair no chão, primeiramente, devido à sua massa. Então, a sua massa, sendo maior, ela vai cortar o atrito do ar primeiro.
Então, nesse caso, a colher maior, ela teria de chegar primeiro ao chão. Certo? Então, a colher maior teria de chegar primeiro ao chão. Então, diante dos experimentos científicos, depois vocês testam novamente. Testa talvez com uma colher diferente. Pode testar talvez até com uma colher de metal e a outra de plástico. Para que vocês observem. Professor. Então, a resposta dessa aqui seria o quê? Não. Elas não chegariam juntas. Professor. Pois então. Alguém quer falar? Eu uso. Mas se ficasse sem ar também, a maior de todo jeito ia cair primeiro, né? Porque elas não são leves. Não. Se estivesse sem a presença de ar, o que iria acontecer? Sem a presença de ar, as duas chegariam juntas ao chão. Porque tirou o ar do lugar. Porque tirou o ar do lugar. Como tirou o ar, não tem como o ar ficar em atrito. Por causa da gravidade. Por causa da gravidade, por causa da ausência de ar e por causa do vácuo. Então, vamos lá para a segunda experiência, para que dê tempo da gente responder todas agora. Na segunda, deixe cair simultaneamente, de uma mesma altura, duas folhas de papel idênticas. Então, nós temos duas folhas de papel idênticas. Elas chegam aproximadamente juntas ao chão? Sim. Ó, aproximadamente, pessoal, ela não é igual. Então, se você observar, elas chegam aproximadamente sim. Por quê? Elas vão balançando, principalmente se você fizer isso com um ambiente fechado, sem o ar. Porque se você faz isso com uma janela aberta, com uma porta aberta, pode acontecer da circulação de ar interferir. Mas se você soltar as duas na mesma altura, juntas, elas vão cair, sim, aproximadamente juntas ao chão. A resposta da experiência do número 1, sim. A 2, amasse uma das folhas, fazendo com que ela tome uma forma aproximadamente esférica. Então, vou pegar uma das folhas e vou amassá-la. Por que razão? Esse procedimento altera o peso da folha? Não sei como, mas sim. Vocês acham que sim? Não. A folhinha, o papel Sim, altera. parece uma bola. Por quê? Cai Não. Elas não alteram o peso. Mas como assim, André? Se nós estivéssemos lá na aula de laboratório, eu pesasse essa folha e essa folha, todas duas teriam o mesmo peso. Mas, André, como assim? Ela somente diminuiu o seu volume. O seu volume diminuiu, mas o peso continua o mesmo. Depois, quando nós estivermos no laboratório, eu vou pesar para vocês verem, hein? A mais pesada. Aí, agora, esse processo... mais pesada? Aí, ó. Por quê? Deixa cair simultaneamente com a folha não amassada, de uma mesma altura. Elas chegam juntas ao chão? Não. Não chegam juntas ao chão. Elas não chegam juntas ao chão. Aí agora vem a segunda parte. Por que as quedas observadas na primeira e segunda partes são diferentes? Quem quer falar? Eu quero. Vai lá, quem falou eu quero? Eu. Então fala aí. Pois uma folha está amassada e a outra não. Mas uma está amassada, a outra não. Vamos observar aqui o que eu coloquei, olha. Porque a folha amassada Porque a folha amassada tem mais atrito com o ar, aumentando a velocidade da sua queda. É aquele caso que eu falei para vocês. Se eu deixasse cair, todos os dois têm o mesmo peso. É como se eu falasse assim, ó, aqui é o quilo de algodão e aqui é o quilo de ferro. O quilo de ferro vai cair primeiro, devido à sua densidade. Ok?
Vamos lá, então. Ó. Continuando aqui. Na segunda experiência, no meu deu tudo sim. Mas aí nós comentamos aqui. Você prestou atenção nos comentários do porquê? Deu tudo sim no meu. Tudo caiu na mesma... Mas aí, Beatriz... Deu 2 sim, aí depois deu não. Aí Mas aí você prestou atenção na explicação por que pode ter alterado? Não. Pois é, depois aí você volta aqui para você prestar atenção o porquê que alterou. Olha, na terceira experiência agora. Pode. É assim, é por causa que eu acho que é por causa que a folha é amassada. Como ela tá amassada, tem pedaço de papel tampando o buraquinho que entra a ar, daí ela vai mais rápido. Daí a folha que não tá amassada é igual guarda-chuva, né? Quando pega ar, desce mais devagar. Exatamente. Isso devido ao quê? Ao atrito com o ar. Continuando aqui, ó, na terceira experiência. Deixe cair simultaneamente, de uma mesma altura, um livro pesado e uma folha de papel. Qual deles chegam primeiro ao chão? O livro. O livro pesado. O livro chega primeiro ao chão, não chega? Chega. Mas se nós fosse estamos analisando o quê? Na presença de ar. Então, nós estamos analisando com a presença de ar. Sempre na presença de ar. As coisas pesadas, se você soltar ela assim, ela vai cair assim certinho, mas o papel ele vai fazendo assim, ele vai ir em outro lugar, ele não vai ficar retinho igual o livro. Exatamente, isso tudo devido a esse atrito do ar. Continuando. Segure o livro como mostra a figura com a folha sobre ele. Então, eu vou colocar a folha sobre o livro. E observe a queda. O livro e a folha caíram juntos, conforme afirmava Galileu? Sim. Sim. Explique por que isso não acontece com objetos quando caíram separadamente. Olha aí o que eu coloquei. Pois o livro é mais pesado, por isso chega ao chão mais rápido. Mas aí o que aconteceu? Eu coloquei que a gravidade do livro atrai a gravidade do papel. Assim, ele faz com que os dois caem juntos. Certinho também. Aí o que eu coloquei? Olha, porque o livro cortou facilmente o ar. Ou seja, teve maior força de atrito, permitindo com que a folha chegasse junto do livro ao chão. Pessoal, nossa aula está acabando. Daqui a pouco, vocês terão mais um horário de aula agora. Quando for 10h50 por aí, eu mando para vocês o link da avaliação do primeiro VESA de Ciências. Não esqueçam de fazer, façam com carinho, com atenção. E olha o dever de ciências de vocês. Vou mandar a foto lá no grupo, ó. Pode ir copiando aí. Tem gente copiando ainda que eu estou vendo. Pode terminar de copiar, que ainda dá tempo de eu mostrar o dever para vocês. O dever, vocês devem fazer a leitura da página 8, responder a esta página 9 e fazer o dever lá no final do dever de laboratório, da apostila de laboratório, ó. Fazer a leitura da página 8, responder a página 9 e fazer o dever da página 48. Vou mandar lá no grupo agora a... Espera aí, volta lá, eu não consegui. Foto. Vou mandando no grupo, enquanto isso, a foto, enquanto que vocês vão... André, as folhas que estão faltando, nós vamos buscar? Sim, pode buscar. Professor, é esse do papel. O meu não tem 48. Professor, André, tá faltando 2 páginas para mim. Aí, a página 48 e a página 46. Então, os que estiverem faltando, lá na escola eles vão fornecer, então me mandam, depois que eu tirar a foto, eu mando para vocês. Ok? Ó, nossa aula está chegando no final. Boa sorte para vocês agora no VESA. Qualquer que estiver faltando folha, vocês me chamam para que eu possa enviar a foto. Um abraço para vocês e sucesso na avaliação, hein? No VESA. Um abraço. Tchauzinho.
Então, qualquer folha que estiver faltando, me chama, viu? Para eu poder mandar a foto para você.